Boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Espero que estejam. Hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo. Esse novo conteúdo é o desenvolvimento sustentável. É um conteúdo que eu gosto bastante. Essa videoaula eu vou subir no YouTube, né? Vocês vão acessar através de um link, não precisa baixar. Podem assistir quantas vezes vocês precisarem rever o conteúdo. Eu vou aparecer aqui no cantinho, né? Vocês já me viram aí. E na tela vai aparecer o slide que eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. Como eu disse para vocês, o conteúdo é novo, né? É um conteúdo bem bacana, mas é um conteúdo bem conceitual. Então a gente precisa compreender alguns conceitos para daí sim a gente vamos dizer assim, se aprofundar no que é esse conhecimento dentro do desenvolvimento sustentável. Então, as considerações iniciais. Para a gente iniciar o nosso papo, para a gente iniciar esse conhecimento, a gente tem que pensar o que é realmente o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala desenvolvimento, a gente sabe que é algo que se desenvolve, é algo que evolui, é algo que cresce. E sustentável é algo que se sustenta, algo que se mantém. Então, quer dizer que é algo que cresce, mas que mantém alguma outra coisa. Então, a gente tem que pensar, partir do pressuposto que para existir desenvolvimento econômico, por exemplo, a gente crescer economicamente, a gente tem que utilizar os recursos naturais. Mas a gente precisa, para ter desenvolvimento sustentável, a gente precisa garantir que as próximas gerações também tenham acesso ao que eu tenho acesso hoje. Por exemplo, eu tenho uma árvore, eu vou cortar essa árvore e eu vou fazer uma casa, um pedaço de uma casa com ela. Eu tenho que garantir que os meus filhos, os meus netos, eles também vão ter acesso a essa madeira para construir suas casas, ou então a água. A água é um exemplo bem básico. Hoje eu tomo minha água, que vem ali, né, do rio Mampituba, né, coletada, tratada e vem até minha casa. Eu tenho acesso à água de qualidade e eu tenho que garantir que no futuro os meus filhos, os meus netos tenham também acesso à água de qualidade. De que forma? De que forma que a gente pode fazer isso? É isso que a gente vai ver hoje. Então a gente tem que partir de um primeiro pensamento. Nenhum problema ele pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então, se eu tenho um problema grave, né, um problema, por exemplo, escassez de água, eu não posso pensar que eu vou resolver o problema continuando fazendo aquilo que gerou o problema, aquilo que gerou a escassez de água. Eu não posso continuar fazendo, né, tendo o mesmo hábito, porque vai continuar gerando o mesmo problema, certo? Então eu preciso de soluções, eu preciso mudança de hábito, mudança de padrões. É isso que vai gerar mudança no cenário atual. Então é necessário aprender a ver o mundo de uma maneira nova e revigorada. Então eu preciso visualizar o ambiente onde eu vivo, preciso visualizar quais são os problemas, para daí sim eu conseguir criar uma nova perspectiva. Então, quando a gente pensa em criar uma nova perspectiva ambiental, a gente tem que pensar o que ampara o meio ambiente hoje. Então a gente tem várias leis, né, várias diretrizes que regem a questão do meio ambiente. A primeira lei é a nossa lei máxima, né, a Constituição Federal, que a nossa Constituição é de 1988, e diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público, né, ou seja, aquelas pessoas que governam, e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, galera, lá na Constituição Federal, em 1988, já tinha praticamente um conceito de desenvolvimento sustentável. É eu usar hoje, né, manter equilibrado o ambiente onde eu vivo, preservar para que as futuras gerações possam utilizá-lo. Então, ali já fala, né, através dessa governança, né, pessoal? Os nossos governantes também, né, vamos dizer assim, prezarem, né, por esse cuidado com o meio ambiente. Então, quando a gente fala, né, desenvolvimento local sustentável dentro da nossa localidade, no lugar onde a gente vive, o que é? É a questão de preservar o meio onde se vive. Para quê? Para que a gente vai preservar, galera? Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Como? De que forma? Quando?
que momento, que ano, que dia e quanto vai custar para preservar? São perguntas que é bom vocês anotarem aí num cantinho no caderno para que a gente possa estar discutindo e também para que quando a gente retornar, né, às nossas atividades presenciais, a gente possa retomar essas questões e poder discutir em sala de aula. Mas vocês podem estar me mandando áudios, podem estar me mandando até ali no Google Sala de Aula, aquilo que vocês acreditam, né, que sejam respostas para essas perguntas. Então, desenvolvimento sustentável é aquele, agora aqui um conceito, né, do relatório de Brundtland, em 1987, né, é aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, então as necessidades do agora, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, ou seja, os meus filhos, os meus netos, meus bisnetos, de suprir suas próprias necessidades. Então, eu tenho que usar agora, né, tenho que viver minha vida agora, mas no futuro eu não posso privar os outros de ter aquilo que eu tenho hoje. Desenvolvimento local, então, galera. Desenvolvimento local, ele permite essa participação do cidadão, né, e o controle da questão social para fortalecer os vínculos e ter um empoderamento e uma tomada de decisão conjunta, né, com o poder público, né, com os governantes, para melhorar o desenvolvimento do lugar onde se vive, como nós, né, vivemos em Praia Grande, a nossa localidade. Quando a gente fala, então, nesse crescimento, a gente tem que pensar que o crescimento, ele é diferente do desenvolvimento. Eu cresço, não quer dizer que eu me desenvolvo. Então, a gente tem que botar numa balança, pesar. O que pesa mais para mim hoje? O planeta, o meio ambiente, o lugar onde eu vivo, ou o dinheiro, o capital, o bem financeiro? Então, se eu pôr na balança, não é algo que vai se equilibrar facilmente. Eu preciso prezar o meio ambiente em relação ao dinheiro. Mas de que forma isso é possível? A gente está se desenvolvendo? O desenvolvimento está sendo significativo? Ou a gente simplesmente cresce em dinheiro e joga tudo fora? Né? Essa imagem ela é bem conflitante, né? Tem prédios, tem poluição, tem fumaça, né? O planeta está virando uma bomba relógio. Para quê? Para ter dinheiro? Um dia o dinheiro não vai comprar qualidade de vida, né? Então, onde? Como estamos? O nosso poder municipal, né, dentro do nosso município, o que ele está fazendo? Onde ele quer chegar? Aqui, questão do crescimento populacional mundial. A população está crescendo muito, vocês sabem, né? Aqui a gente tem aí na tela de vocês, a gente tem um gráfico, né, desde 1950, e fazendo uma previsão até 2100. E olhem a altura que esse gráfico vai, gente. Então, a gente tem que ter uma consciência de que vai chegar um momento que a gente não vai ter alimento, né, para todas as pessoas. A urbanização também, né, as nossas áreas rurais, elas estão se transformando em áreas urbanas, né. A questão das construções, porque se tem mais gente, precisa mais lugar para morar, precisa mais comércio, precisa mais escolas, e a gente acaba urbanizando os locais. Então, os marcos históricos, né, do desenvolvimento sustentável. Uma coisa que eu queria falar antes dos marcos. O desenvolvimento sustentável, galera, ele é um tripé. Ele tem 3 apoios. Ele não é simplesmente desenvolvimento econômico. Ele não é simplesmente desenvolvimento ecológico, né, o cuidado com o meio ambiente. E ele não é simplesmente desenvolvimento social. Ele é os 3 juntos. Se um deles tiver capenga, derruba todo mundo. Então, para existir desenvolvimento sustentável, tem que ter esses 3 eixos funcionando direitinho: o social, o econômico e o ambiental. Então, é de fundamental importância que os 3 existam e que os 3 funcionem juntos. Então, a gente vai ver que aqui nos marcos, a gente tem coisas que são ambientais, a gente tem coisas que são sociais e a gente tem, as questões também econômicas. Então, né, o marco mais antigo vem desde 1804, né, a população estava em cerca de 1 bilhão, né, de pessoas no planeta. Em 1827 já teve a conceituação
do efeito estufa, já teve a ligação entre efeito estufa e o gás carbônico em 1896, questão da poluição do ar. Depois, em 1900, a população já estava em 1 bilhão e 600 mil pessoas, 600 milhões de pessoas, então já tinha quase dobrado, né, galera? Então a gente vê a diferença já para 1950, onde a população está em 2,52 bilhões de pessoas, e a gente vê ali as evoluções, né? Ali foi a criação da ONU, a Declaração dos Direitos Humanos, depois a gente teve a Convenção dos Direitos Políticos da Mulher, a Declaração dos Direitos da Criança. Então aqui, ó, a gente viu lá a questão do efeito estufa, era uma questão ambiental. Aqui já são questões sociais, né, ligadas ao bem-estar social. Então, em 1948, teve a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi parado para falar sobre a dignidade, né, sobre cidadania. Tem a questão, em 1962, A Primavera Silenciosa, que é um livro, né, ele foi publicado falando, iniciando uma discussão a respeito dos pesticidas, né, a questão da quantidade que era usada, o uso indiscriminado, os impactos ambientais. Daí se começa a falar na questão dos agrotóxicos, né, que hoje é falado livremente, mas naquela época não se tinha um conhecimento, né. Depois, em 1968, mais reuniões, pesquisas, né, falando meio ambiente, economia e política internacional. Depois, 1972, os limites para o crescimento, né, tá mostrando aqui, né, que a atualização do crescimento populacional, o medo, né, de o planeta Terra não dar mais conta da quantidade de pessoas. Depois, em 72, teve a Conferência de Estocolmo, né, onde começa a questão da temática ambiental e começa a ter a questão da agenda, né, para cada país tentar tomar atitudes para reverter o cenário de degradação ambiental. Em 87, o relatório Nosso Futuro Comum, que é onde surge o conceito de desenvolvimento sustentável, essa propagação de cuidado com o meio ambiente. Em 92, a Conferência Rio 92, onde surge a Agenda 21, que traz ali pontos para que sejam mudados até para reduzir a questão da mudança do clima e melhorar as questões de preservação da biodiversidade. Depois, a gente tem lá na Agenda 21 a questão dos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, né? Que são básicos. Se a gente lê, a gente pensa, meu Deus, como que isso ainda não tem em todo o nosso planeta? Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. 2, atingir o ensino básico universal. 3, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. 4, reduzir a mortalidade infantil. 5, melhorar a saúde materna. 6, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças. Estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né, galera? Então a gente vê que isso aí é praticamente uma utopia, né? Se a gente tá vendo uma pandemia no planeta inteiro, né? Significa que o número 6 ainda não foi nem perto, né, de ser batido. 7, garantir a sustentabilidade ambiental. 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então imaginem que sonho de planeta Terra seria se a gente conseguisse cumprir 8 objetivos. São básicos, galera. Parem para analisar cada um deles. É o básico para a gente conseguir viver. Mas existem países onde nada, nenhum desses são respeitados. Então a gente, se eu ficar aqui falar horas sobre isso. Então eu trago só para vocês tentarem refletir um pouco, tá? Aqui a questão das metas não atingidas, a questão do saneamento básico, a questão da igualdade de gênero, né, pessoal? A questão dos resíduos sólidos, o lixo nos mares, é bem complicado. Vamos para mais atualmente, né? Então, 2002 teve a Rio+10, 2002, né? E 2012 a Rio+20, sempre focando, né, nessa responsabilidade social e ambiental, foco na economia verde, então reafirmando os compromissos dos países. Só que tem países que caíram fora, né? Vai lá, assume, não dei conta, pega e cai fora. E 2015 teve a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável, que criou a Agenda 2030, né?
com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Então, as metas têm que ser batidas, né, naquele determinado tempo para conseguir reverter algumas situações no planeta. Então, foi comemorado os 15 anos dos Objetivos, né, do Desenvolvimento Milênio, e daí inicia os outros. Aqui está falando um pouco, né, de como está esse cenário naquilo que foi proposto. A energia, 3 bilhões de pessoas dependem do carvão, madeira ou biodigestores, que não são, né, ecologicamente corretos. Emprego, é possível criar 750 mil empregos verdes por ano no mundo até 2030. Segurança alimentar, né, tem que incentivar a agricultura sustentável, os preços melhores, para ajudar o agricultor, mas também para alimentar, né, esse monte de gente aí, principalmente as 925 milhões de pessoas que passam fome. As cidades sustentáveis, né, elas têm a capacidade de crescer muito mais do que as outras. A água é uma questão bem polêmica, porque até 2050, 25% da população do planeta pode viver na escassez de água potável. Os oceanos estão repletos de lixo. Resíduos sólidos, né? Os lixões, eles têm que ficar no passado. A inclusão social dos catadores, né, pessoal, é importantíssimo. E aqui a gente vê os 5 R's, que vocês já estudaram lá no 6º, 7º ano, mas a gente tem que rever. Reciclar, né, galera? Reutilizar ali o lixo, reutilizar de forma sustentável. Recusar. Recusar é uma coisa que a gente precisa domar nossa mente. Se eu não preciso daquele objeto, se eu não preciso daquilo, por que que eu tenho que comprar? Por que que a sociedade me impõe? Ah, porque a moda agora não é mais isso, é aquilo. Eu tenho que aprender a recusar. Eu não preciso, eu recuso. Reduzir. Reduzir a quantidade de lixo, reduzir a quantidade de desperdício, reduzir a quantidade de objetos, né, pessoal, de coisas inúteis, né, que poderiam ser úteis para outras pessoas. Reutilizar, né, pegar algo ali e transformar para um outro objetivo e repensar. Acho que repensar ele está em todos os outros R's. Eu preciso repensar para conseguir reutilizar, tenho que repensar para reduzir, repensar para poder recusar e repensar a reciclagem. Então, fiquem com esses 5 R's aí na cabeça para a gente conseguir pensar no que a gente pode fazer. Tem um novo, vamos dizer assim, um novo termo que é utilizado, Overshot Day, que é o dia da sobrecarga da Terra. Todo ano, a Terra não consegue cumprir o ano com as suas, vamos dizer assim, a Terra tem capacidade para tanto. Chega um dia que ela não dá conta do que ela deveria dar conta em um ano. Então, é o dia da sobrecarga. Então, em 2018, no dia 1º de agosto, a humanidade já tinha utilizado o que ela deveria ter usado no ano inteiro. Então, imaginem, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Foram 5 meses além do que a Terra poderia nos dar. Então, é complicado, a gente tem que repensar. Os oceanos de plásticos, que vocês já devem ter visto, eu vou deixar um linkzinho ali junto de um vídeo mostrando como está a situação dos nossos oceanos, né? Tem ilhas de plástico, tem animais morrendo a todo tempo por ingerir esses plásticos, por ficar preso nesses plásticos. Então é uma questão bem complicada. Existem campanhas, né? Mares Limpos é um exemplo. E também tem a questão dos municípios, né? Os municípios também precisam cuidar e criar suas próprias agendas para ajudar a transformar o nosso cenário, certo? Então a gente tem que ter mudança social, ambiental, tem que ter no território e tem que tentar implementar a economia verde. É a única forma de mudar a nossa realidade. Através da economia verde, a gente também consegue a questão da responsabilidade compartilhada, né? Então, o consumidor, ele é responsável por aquilo que ele consome, mas os bens naturais, eles são gastos, né, para desenvolver produtos que o consumidor utiliza, mas a empresa que produziu também é responsável. Então, ali a questão da economia verde é isso. A gente é responsável por aquilo que a gente produz, a gente é responsável por aquilo que a gente consome, a gente é responsável por aquilo que a gente gera de lixo, por exemplo. Então, a responsabilidade ela é compartilhada, não sou só eu como consumidor, mas o produtor também. Então, nós todos, neste novo cenário, devemos colaborar
para um respeito mútuo, pensando principalmente nos 5 P's. A gente falou dos 5 R's, agora os 5 P's. As pessoas, né? As pessoas são o foco do desenvolvimento sustentável para erradicar essa pobreza, a fome, garantir a dignidade, a igualdade, a prosperidade, né, pessoal? Garantir que as pessoas tenham aquilo que elas precisam para sobreviver, que elas consigam viver com conforto, que elas consigam realizar seus sonhos. A questão do planeta, proteger os recursos naturais, proteger o ambiente onde se vive, as parcerias, implementar então uma agenda por meio da parceria global sólida, ajudar uns aos outros, os países mais ricos ajudarem os mais pobres, lógico, muito sonho ainda, né? Para isso, no final, a gente ter paz, né? A paz é a melhor coisa, promover sociedade sem guerras, com justiça, sendo inclusivas, né? Tudo isso são os nossos focos, né, do desenvolvimento sustentável, os 5 P's. E, como eu já disse para vocês lá, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, erradicar a pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. 6. Água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades, comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate a alterações climáticas, vida debaixo d'água, não lixo, né, galera? Vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parceria em prol das metas. Pensem, são 17 objetivos a serem cumpridos. Vamos ver, né, galera? Ainda temos aí alguns anos até 2030, né? São mais 10 anos para tentar alcançar esses objetivos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? É uma aula básica, uma introdução do conteúdo, mas espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar, né? Eu vou deixar umas questõezinhas aí para vocês responderem e um videozinho para que vocês possam dar uma aprofundada no tema. E até semana que vem. Na semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre esse novo conteúdo, que é um conteúdo que eu gosto muito, né? Tô iniciando mestrado agora em ambiente e sustentabilidade. Então, é um conteúdo que dá para focar em muitas partes, né? Em pontos diferentes. Então, a gente tem que repensar os nossos padrões, repensar a nossa vida como um todo, para conseguir atingir pelo menos alguns desses objetivos, certo? Tô com saudade, espero que vocês estejam bem. Até breve. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, certo? Até mais.